A região metropolitana de Sorocaba passa pela maior crise hídrica dos últimos 90 anos, afirma o professor Flaviano Lima, em postagens feitas em suas redes sociais no dia 22 de agosto. O especialista aponta que a represa de Itupararanga, que estava com um nível abaixo de 28%, faltando apenas 5 metros para entrar no volume morto, quando não se pode mais proceder à captação de água da represa. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o próprio professor. Professor Flaviano, obrigado por atender o nosso jornalismo. Bom dia. Bom dia, Caro Oliveira Júnior. É uma satisfação muito grande estar falando com você e todo o seu público, né, nesse jornalismo independente, forte, um jornalismo de grande competência. Professor, que cenário é esse, hein, professor? Faltam apenas aí 5 metros para entrarmos no volume morto. Como que o senhor chegou a esses números, professor? 5 metros era domingo, agora já está um pouquinho menos, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer, viu, Oliveira, que nós temos um comitê de bacias hidrográficas aqui em Sorocaba bastante atuante, envolvendo toda a sociedade civil. Este comitê de bacias vem se reunindo, alertando e fazendo as deliberações com relação às recomendações necessárias para que a gente possa proteger o nosso manancial e termos a garantia de água, né, para Sorocaba e as cidades da região, principalmente as cidades que são abastecidas pelo rio Sorocaba. Então, para que as pessoas possam entender, né, eu vou tentar sintetizar aqui a essência da nossa represa de Itupararanga. A represa tem, em média, 35 metros de altura. Tá? Essa altura da base, né, até o ponto máximo dela. Temos que lembrar que a represa em si ela não é uma piscina, né, totalmente horizontal. Ela começa com um nível mais baixo na cabeceira, lá em Biúna, né, onde o rio Sorocaba é formado por 3 rios: o rio Una, rio Sorocaba-Mirim e rio Sorocaba-Sul. Então, o rio Sorocaba começa na represa, antes da represa, né? Porque é a união desses 3 rios que formavam, então, inclusive a cachoeira, na época, até a construção da represa em 1914, uma represa muito bem construída, com uma concepção de projeto muito interessante e moderna naquela época. Então, essa represa, né, ela tem essa altura toda, mas a gente tem que entender que com 1/3 dessa represa, a gente já está no famoso volume morto. O que é esse volume morto? Quando eu não consigo ter captação pelos dutos da própria represa. Nós temos na represa de Itupararanga 2 dutos, duto A e duto B. Nós já estamos no duto A, tá? A atual cota da represa hoje, com 26%, né, já caiu. Ontem saíram os dados que a gente acompanha pelo DAE, né, nós estamos a 818,30 metros de altura em relação ao nível do mar, que a gente faz esse cômputo aí pela cota em relação ao nível do mar. Então, a gente já entrou no duto A, tá? E a gente está num ritmo agora, que foram tomadas medidas desde o dia 10 para cá, que reduziram a vazão defluente do rio Sorocaba, tá? Da própria represa, formando o rio Sorocaba. Ela diminuiu um pouquinho o ritmo, né, de perda de água da represa. E a gente teve uma redução significativa. Em média, nós temos uma vazão, né, defluente do rio Sorocaba de 8,3 metros cúbicos por segundo, tá? Sendo que 2 metros cúbicos, um pouquinho mais, vem para o SAI de Sorocaba, o restante ele alimenta a própria turbina de geração de energia e vem para o rio Sorocaba, garantindo, né, as condições sanitárias do rio Sorocaba, né, a vazão do rio Sorocaba. Houve, então, uma redução dessa parte da vazão que vem para o rio Sorocaba para tentar preservar um pouco mais o manancial, porque ele é muito importante. Nós estamos hoje num momento de altíssimo risco, por causa dessa onda de calor, pela estiagem que já é a maior nos últimos 91 anos. Nós estamos com as chuvas com 50% abaixo das médias históricas, né? Isso agravou a situação do nosso manancial, e a gente aí esperamos que nesse final de semana venha uma boa quantidade de chuvas, né?
que consiga amenizar um pouco, mas ainda não resolve, para que a gente possa superar e entrar efetivamente na época das chuvas e que essas chuvas venham, né, realmente de maneira forte, não abaixo da média, senão a gente tem uma situação um pouco mais difícil. Então, compreendendo a represa, a gente está muito próximo de entrar no volume morto em que eu não consigo mais tirar, vou ter que ter bombas para tirar a água da represa. Então, há uma preocupação de toda a nossa comunidade, do poder público, há um trabalho sério do SAI, né, no sentido de alertar a população, mas tem que ser mais forte, todos temos que economizar água, não dá para brincar. Para você ter uma ideia, Oliveira, o nosso manancial de Tupararanga, ele garante água para mais de 1.250.000 pessoas. Sorocaba, Votorantim, Serquilho, Ibiúna, Laranjal Paulista, Alumínio, né, são cidades que tiram água, né, tanto a jusante quanto a montante e a jusante da nossa represa. Então, ele é extremamente importante, além de dizer de várias outras outorgas que existem, né, que são retiradas de água para condomínios, para agricultura e assim por diante. Professor, diante desse cenário, quais medidas devem ser tomadas na sua avaliação? Se nada for feito, o que acontece nos próximos 30 dias? Nos próximos 30 dias a gente já alcança o volume morto mesmo, né? Daí nós vamos ter a situação crítica. Mas assim, eu estou contando que nós temos principalmente o SAI, né, num trabalho bastante grande, um comprometimento enorme do nosso comitê de bacias, aí presidido pelo professor André, né, da UFSCar, e pessoas lá de alto comprometimento, que estão extremamente preocupadas, inclusive Ministério Público envolvido, com o GAEMA, o doutor Farto, quer dizer, toda a sociedade está em cima disso, buscando a melhor forma de preservar o nosso manancial. A grande questão está aqui no nosso consumo, né? Nós precisamos reduzir o consumo, né? Sermos todos muito econômicos, não dá para ficar lavando calçada, não dá para tendo abuso, cada um tem que ter uma missão, né, de reduzir o seu consumo. Sorocaba tem um consumo médio por habitante muito acima do preconizado, né, pelas organizações mundiais. Então, a gente tem que ter uma campanha de racionalização da água, de conscientização, para que a gente possa diminuir. Mas, nesse momento, quando foi diminuída a vazão para o Rio Sorocaba de 6 metros cúbicos, né, 6,5 para 4,5, já deu impacto no Rio Sorocaba. Sim. Qual a grande questão? No Rio Sorocaba, nós estamos também tirando água para a estação de tratamento de água do Vitória Régia. Tá? Se ele começa a baixar muito o rio, além do risco, né, de mortandade de peixes, de piora da qualidade da água, né, nós vamos ter dificuldade para captar essa água, tratar com um custo muito mais alto. Então, nosso sistema só não entrou em colapso porque a gente está agora com a estação de água, né, de tratamento de água do Vitória Régia funcionando, mas ela também pode colapsar se o Rio Sorocaba baixar muito. Então, eu tenho que hoje tentar economizar lá na cabeceira, na represa, na própria captação do SAI e diminuir essa vazão até o limite possível, tá? Professor, esse é o cenário para Sorocaba. E para as demais cidades da região que fazem a captação de água da represa? Como que qual é o cenário e que eles estão tomando medidas nesse sentido? Eles estão. A nossa região já tem cidades que estão em racionamento, né? A gente até Araçoiaba da Serra, aqui, Itu, Salto, né? Tietê, cidades que ainda não abastecem diretamente do manancial do Rio Sorocaba, mas a gente já tem, né, situações aí bastante dramáticas, né? Operando um dia assim de água, 2 dias não, e a água quando chega é muito fraca, né, à noite. Então a população tem sofrido muito. Esses municípios aqui, a grande preocupação deles é a condição efetivamente de conseguir manter essa captação de água. Nós estamos no limite agora, no limite. A gente chegou praticamente no limite possível com relação à vazão do Rio Sorocaba e essas cidades que utilizam a água do Rio Sorocaba. A pergunta é, racionamento de água nos próximos meses, nos próximos dias, o senhor vislumbra esse cenário? É um cenário que não se descarta,
tá? De ter racionamento aqui em Sorocaba, não consigo descartar. Como eu falei, vai depender muito das chuvas que estão aí anunciadas chegarem, mas o esforço de toda a nossa população, né, desse compromisso que a gente tem visto pelo SAI, que é muito sério, para que a gente consiga efetivamente evitar essa situação de racionamento. Mas a gente tem, né, os próprios estudos da Votorantim Energia, que faz a gestão da represa, demonstram que a probabilidade de atingir o volume morto agora no final de setembro, início de outubro, é da ordem de 14% a 15%, o que é bastante alto. Um estudo feito lá atrás, né, lá em junho, julho. Então, essa situação agora está mais dramática ainda. Professor Flaviano, obrigado por atender o nosso jornalismo. Colocamos o espaço sempre à disposição. O senhor sempre muito atencioso conosco, sempre que solicitado nos atende. Muito obrigado e um bom dia. Eu agradeço, Oliveira. Sigo à disposição e peço à população que economize água, que se conscientize, que é o nosso, posso dizer, um bem maior da nossa natureza, e a gente quer preservar esse lindo manancial que é a APA de Tupararanga, que passa por queimadas, inclusive, né? O cenário estava muito inóspito esse final de semana aqui, e a gente tem que garantir que o nosso ecossistema da represa não se degrade ainda mais, tá bom? Obrigado. Um abraço. Nós que agradecemos, professor Flaviano de Lima, especialista no assunto, falando com a gente sobre a região metropolitana de Sorocaba, que passa pela maior crise hídrica dos últimos 90 anos. E em postagem, como o professor acabou de dizer há pouco, né, ele aponta que a represa de Tupararanga está aí abaixo do nível. Na postagem ele dizia no dia 22 de agosto em 28%. Agora ele já diz que caiu muito mais conforme o último relatório.